Continuando o episódio 30, vamos para a diluição de soluções. E vamos pegar uma situação cotidiana. E eu te pergunto, você já preparou um suco utilizando suco concentrado adicionando água? Antes da adição de água, o suco apresenta sabor intenso e elevada concentração. Depois que adicionamos água, o volume aumenta e o sabor fica mais suave. Mas é importante perceber uma coisa: não retiramos o soluto da solução, apenas acrescentamos solvente. E você pode me perguntar, professor, e o que acontece em uma diluição? Durante uma diluição, a quantidade de soluto permanece constante, a quantidade de solvente aumenta, o volume total da solução aumenta e a concentração diminui. Em uma diluição simples, não adicionamos nem retiramos soluto. Por isso, a quantidade de soluto antes e depois da diluição é a mesma. Então, podemos representar da seguinte forma: massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Como a massa é igual à concentração vezes o volume, chegamos à seguinte relação: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Por exemplo, temos 200 ml de uma solução de concentração 40 gramas por litro. Adicionamos água até o volume final atingir 500 ml. Qual será a nova concentração? Vamos utilizar a relação que vimos alguns segundos atrás. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial, 40 gramas por litro, vezes o volume inicial, 200 ml, que é igual à concentração final vezes 500 ml. 40 vezes 200 é 8.000, que vai ser igual a 500 vezes a concentração final. Logo, concentração final é igual a 8.000 dividido por 500, que é igual a 16 gramas por litro. Observe que a concentração diminuiu de 40 para 16 gramas por litro. Observe ainda que o volume aumentou, mas a quantidade de soluto permaneceu a mesma. Caso você queira, você pode fazer a conferência da massa do soluto no início e no final da solução e vai observar que é a mesma. Agora vamos para alguns cuidados importantes. A expressão concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, só pode ser usada diretamente quando estamos diluindo a mesma solução, sem reação química e sem perda de soluto. Também é fundamental manter as unidades de volumes compatíveis. Se o volume inicial estiver em mililitros e o volume final também estiver em mililitros, podemos utilizá-las diretamente na expressão. Mas não podemos misturar mililitros com litros sem fazer antes a conversão. Vamos agora estudar mistura de soluções. O que muda em relação à diluição? Na diluição, adicionamos apenas solventes. Já na mistura de soluções, juntamos duas ou mais soluções que já contêm soluto. Isso significa que a quantidade total de soluto será a soma das quantidades presentes em cada solução. Vamos considerar a mistura de duas soluções e que essas soluções contêm o mesmo soluto e que não ocorre uma reação química. Logo, a massa total do soluto na solução final vai ser igual à massa do soluto na solução 1 mais a massa do soluto na solução 2. Como a massa é igual à concentração vezes o volume, podemos escrever a seguinte relação: concentração final vezes o volume final é igual à concentração inicial vezes o volume podemos escrever a seguinte relação: concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração 2 vezes o volume da solução 2. Se os volumes forem aditivos, então o volume final é igual ao volume 1 mais o volume 2. Portanto, a concentração final vai ser
concentração 1 vezes o volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2, dividido pelo volume 1 mais volume 2. Vamos fazer aqui um exemplo. Misturamos 200 ml de uma solução de NaCl a 10 gramas por litro com 300 ml de outra solução de NaCl. Qual será a concentração final? Utilizando a relação, concentração final vezes o volume final é igual a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2. Logo, a concentração final vezes o volume da solução 1 é 200 ml e da solução 2, 300 ml. Logo, o volume final vai ser 500 ml. Então, concentração final vezes 500 vai ser igual a concentração 1, 10 gramas por litro, vezes o volume da solução 1, 200, mais concentração 2, 30 gramas por litro, vezes o volume da solução 2, que é 300 mililitros. Resolvendo esta equação, vamos encontrar que a concentração final vai ser igual a 22 gramas por litro. Observe que a concentração final, 22 gramas por litro, ficou entre as concentrações iniciais, 10 e 30 gramas por litro. Isso faz sentido porque misturamos uma solução mais diluída com outra mais concentrada. Agora vem um caso especial, que é a mistura com água. Em várias questões de vestibulares, envolvem mistura de soluções e no meio dessas misturas envolve a adição somente de água. Como a água está pura, a concentração do soluto vai ser igual a 0. Portanto, nessa etapa, vamos voltar à situação de diluição. Vamos agora passar para misturas com reação química. Se as soluções misturadas reagem entre si, não podemos utilizar apenas a média das concentrações. Precisamos considerar a equação química e a proporção estequiométrica da reação. Esse tipo de situação aparece, por exemplo, na mistura de um ácido com uma base. Nesse caso, primeiro calculamos quanto de cada reagente participa da reação e, somente depois, determinamos o que permanece na solução. Este será um ponto de ligação entre o estudo das soluções, a estequiometria e a reação de neutralização. Este episódio continua na parte 3.